Olá, vamos começar o mês de outubro. Eu sempre chego aqui falando que o mês vai ser suave, que vai ser tudo bem, que não vai acontecer nada de tenso, que o céu não tem culpa de nada. E eu vou na fé de novo que outubro vai ser suave, não vai ser muito tenso, o céu não tem culpa de nada, mais uma vez, assim como setembro. Tudo é apenas resultado das nossas ações. O céu, ele entrega energia, o que a gente faz com ela é problema nosso. Mas esse mês é um mês um pouco mais introspectivo e um pouco mais mental e um pouco mais doce, porque é um mês que tem muitos aspectos femininos do primeiro dia até o último dia. E tem muitas festividades femininas, muita energia feminina. Apesar de começar com pré-eclipse, no dia 2 já é eclipse, né? E o movimento ser bem intenso nessa casa de Virgem, o resto do mês, o entorno desse eclipse é suave, suave de como você vai interpretar as coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas tudo favorece você pensar com calma, abrir mão de falar algumas coisas, abrir mão de padrões de comportamento, de respostas automáticas e conseguir lidar com as coisas de um lugar mais silencioso, mais introspectivo, não fazer tanto estardalhaço. Se você não toma consciência disso, você vai repetindo os padrões, repetindo o comportamento, arrumando as mesmas brigas, falando as mesmas coisas, se apegando às mesmas coisas e as coisas não mudam na sua vida. Então, é uma oportunidade da gente desapegar não só materialmente de alguma coisa, mas desapegar exatamente da nossa forma de responder aos problemas. Então, olhar, já briguei muito por conta disso, já falei muito por conta daquilo, já insisti muito nisso, eu vou silenciar um pouco. Então, essa é a energia, e confiar que existe uma energia de transformação que vai além da gente, que as coisas se transformam e que a gente consegue apenas dar suporte para a transformação, que a gente não precisa ser o ser atuante nas soluções de todos os problemas do mundo. Então, vamos lá, é, pegar o nosso mapinha e abrir aqui o mês de outubro. Vou voltar só para mostrar como é que é o primeiro dia e começar no começo do dia, às 6h15 da manhã. Vamos aqui, minutinho, minutinho, minutinho. Começar nesse horário que o Sol está aqui na casa 1, no ascendente, a hora que amanhece. Então, como é que a gente começa esse mês? Eu sei que já tem essa informação do vídeo passado, mas só para relembrar, que energia a gente começa o mês? A gente começa com a Lua chegando aqui junto com o Sol, com Queto e Mercúrio para fazer o eclipse do dia 2. E esse conjunto de energias aqui está entre Vênus e entre a Lua, entre Leão e entre Libra, dentro dessa casa de Virgem. A casa de Virgem fala de que assuntos? Fala de organização, de trabalho, de saúde, é, de cura, de medicação, de processos de cura, de rotinas de trabalho, de rotinas de alimentação, fala de dieta. Então, os assuntos de Mercúrio são muito variados, mas eles são muito mentais, muito práticos, falam desse cotidiano que a gente tem para resolver as coisas, de organizar a vida, de tocar a vida. E ele está cercado no primeiro dia entre a Lua e entre Vênus. Então, está cercado entre energias femininas e energias produtivas, e energias férteis, vamos dizer assim. Então, é um eclipse que está. O pré-eclipse ele tem essa energia de um início de mês fértil, mas onde as coisas ainda estão muito introspectivas, ainda estão muito dentro da gente. Eu escuto muito duas coisas. Eu estou muito agitada e confusa e atrapalhada e sem conseguir pensar muito bem, ou então eu estou muito sem energia, cansada, fadigada e não consigo pensar muito bem, e uma coisa leva a outra. Se você dorme mal, está agitado, confuso, no outro dia você está cansado, fadigado e confuso. Então, essa energia dessa semana para eclipse, eu sinto muito as pessoas adoecendo por conta desse excesso de energia na casa da rotina, na casa da tarefa, na casa da saúde, na casa da alimentação. Essa semana é uma semana para ter uma dieta muito leve, além de estar muito calor na maior parte do país, está seco e está difícil a digestão, está um tempo muito pita, né, muito quente, a digestão está difícil, que a gente tem que facilitar um pouco o caminho da nossa nutrição. Ele começa com o eclipse justamente nessa casa, com essa combustão de Mercúrio, quer dizer, coloca mais fogo dentro da gente e essa sensação de que a gente vai virar uma panela de pressão. Então, apesar de ser um aspecto panela de pressão, esse primeiro dia, ele tem o comando
né, e o suporte de duas energias femininas. Então, não vai dar ruim, é só a gente saber conduzir. No dia seguinte, a gente tem o eclipse, a Lua veio para cá, né? Junto com o Sol, com Mercúrio, todo mundo, na hora do eclipse, esses graus vão ficar muito próximos, que foi na tarde do dia 2. Esses aspectos ficam muito intensos, e aí depende muito de onde você tem Virgem no seu mapa, mas os aspectos correspondem a Lua, plano mental, Sol, o direcionamento da nossa alma, do nosso Dharma, das nossas ações. Mercúrio, a organização da vida, a praticidade da vida. Queto, desapego, o campo espiritual, vidas passadas, padrões passados, coisas que a gente repete, coisas que a gente não deve fazer mais, que a gente deve desapegar. Desapegar de lugares, de pessoas, de comportamentos, mas principalmente de coisas nossas, de memórias, mágoas, ressentimentos, padrões de comportamento, jeito de reagir a algumas coisas. Então, ele está aqui entre todos esses pedindo isso, que a gente organize a nossa vida de um outro lugar, de um outro entendimento, de um outro nível de consciência, com mais praticidade, com mais leveza, com mais desapego. Fala muito sobre preconceitos, fala muito sobre esse lugar enraizado de costumes e preconceitos e doutrinas e coisas que nos aprisionam. Então, para ver se a gente ainda não carrega dentro da gente algum julgamento, algum tipo de falsa moral, né, que a gente precisa ainda se libertar. Isso para nós e para todo o coletivo. Então, esse é esse aspecto. A gente fecha, lembra que eu coloquei para vocês que essa lua nova é a lua dos nossos ancestrais. Toda lua nova é dos ancestrais. A cultura védica tem uma coisa bonitinha que eles anotam o dia em que o ancestral morreu. Então, foi ter um quinto dia minguante, um quarto dia crescente, e aí naquele dia é o dia de fazer homenagem para aquele ancestral no dia lunar que ele morreu. Quando a gente não sabe que lunação que era, que dia da lua que era, pastou para todos os ancestrais na lua nova. E esta lua nova deste mês védico é a lua nova de todos os ancestrais da Terra. Então, começa o mês com essa energia de reverenciar os ancestrais, mas não necessariamente de imitar o comportamento ancestral, de se libertar disso também, porque vem junto com esse alinhamento do eclipse. É, fala de desapego, se livrar dos preconceitos, né? Ou essa lua dos ancestrais, e aí a gente entra pós-eclipse, na noite de amanhã, na primeira noite da lua crescente, no Navaratri, que é os 9 dias da deusa que encerra no 10º dia como o dia da grande vitória. Tem um conto védico, tem uma história védica de um demônio que veio para a Terra, né, porque ele fez muitas pujas, muitos pedidos aos deuses e ganhou essa imortalidade. E aí só uma mulher poderia vencê-lo, e ele, muito arrogante, fala: mulher não me vence. E aí Durga vai de encontro com ele, e eu quero compartilhar para vocês uma imagem para a gente falar desses 12 dias que terminam no dia de Nossa Senhora. Ver se eu consigo abrir aqui essa imagem, que é bonitinha. Se eu abro esse. Se abre aqui para vocês verem. Que são as 9 faces da deusa. Então, aqui é a Durga, em cima de um tigre, com seus 8 braços. E aí, cada dia do Navaratri, cada noite, na verdade, porque o Navaratri é um festival noturno, vem um formato desta deusa para vencer uma etapa deste demônio. O que isso representa no nosso inconsciente coletivo? O que isso representa na nossa psique? O que isso representa na cultura védica? Que a gente não mata só na violência, a gente não mata só na força bruta, a gente mata através da consciência de cada coisa que é mal dentro de nós. Então, cada uma das deusas ativa e seleciona um campo dentro de mim que eu preciso curar. Um padrão de comportamento, um jeito de ser, uma energia minha, que eu preciso transformar, transmutar. Então, tem hora que ela vem num tigre, tem hora que ela vem num leão, tem hora que ela vem cheia de flores, tem hora que ela vem cheia de espadas, tem hora que ela vem numa flor de lótus, tem hora que ela vem num jegue, toda descabelada, parecendo uma Kali, toda doida, com um facão na mão, tipo, acabou de sair da loucura, da tempestade. Tem outra hora que ela vem na vaca, depois ela vem no leão de novo, depois ela vem no tigre de novo.
E esse caminhar das deusas, o que que fala? Eu preciso, nesses 9 dias de celebração toda noite, montar o meu altar, reverenciar os deuses, tudo que veio para me dar suporte, mas principalmente pedir que eu enxergue dentro de mim as coisas que eu preciso curar, os demônios que eu preciso matar. E nem sempre os demônios são estados raivosos ou comportamentos intempestivos. Às vezes são falsidades, inveja, cobiça, avareza, ou doçura demais, ou submissão demais, né? Ou falta de comportamento, ou excesso de comportamento, ou falta de ação, ou excesso de ação. Então, é uma jornada onde eu vou pedindo esse suporte, né? E vou voltar lá para o nosso mapa. E vou chegar no dia 12 de outubro, que é no Brasil o dia de Nossa Senhora e que é o dia da Grande Vitória. Dentro do calendário védico, esse dia 12 é o dia que não tem nada no céu que impeça a minha vitória. Pode ter Marte aqui, Saturno ali, Sol lá, Mercúrio retrógrado, Júpiter, não interessa o que vai ter dia 12, tudo isso fica isento de causar problemas na minha vida desde que eu faça essa jornada. E é uma jornada muito feminina, onde todos os dias se enfeita o altar, coloca flor, coloca água, coloca comida, limpa o altar, coloca vela, coloca incenso, faz um banquete no altar, e eu também me reverencio, me preparo e escuto histórias femininas. E aí, dentro do arquétipo de cada uma, você pode escolher. Tem anos nos meus grupos de estudos que a gente estuda deusas, tem ano que a gente estuda os fenômenos da natureza, tem ano que a gente estuda mulheres que não aparecem nas histórias, mas que foram importantes, tanto nas histórias bíblicas, como nas histórias védicas, como nas histórias incas, como nas histórias onde se tiver texto para ler sobre mulheres. Então, esse poder do feminino de concepção e de criação vai ser ativado nesse processo do Navaratri. Então é importante que você se conecte. Você pode reverenciar só as mulheres da sua família e buscar histórias e agradecer e colocar o nome das mulheres da sua família no seu altar e fazer um altar para as mulheres da sua família e reverenciar as mulheres da sua família, o caminhar, o quanto elas conseguiram, como elas chegaram, quantas vidas elas trouxeram ao mundo até que você chegasse e fazer todo esse caminhar. Quando você faz esse caminhar todas as noites, no 12º dia, lá no 10º dia, que é dia 12, a gente vai ter o dia da vitória, um dia auspicioso. Então, se você quer, nesse mês, algo maravilhoso, decidir algo, fazer algo de bom, ou fazer uma festa, ou fazer uma celebração, ou inaugurar alguma coisa, ou lançar um projeto, o dia 12 é o dia perfeito. E como se não bastasse, no dia 31, a gente tem o Diwali, que é a festa das luzes, que ela tem vários contos, conforme a área leste da Índia tem um conto, lá no norte tem outro, no sul tem outro. Todas são também, o Festival das Luzes é Krishna vencendo um demônio, é o demônio do submundo sendo vencido, é o casamento de Vishnu e Lakshmi. Então tem vários lugares com histórias de contos diferentes, mas todos mostram esse estado de iluminação pós as trevas. Então, e na Bíblia a gente também tem contos, histórias que mostram assim a bonança depois da tempestade, ou o bem vencendo o mal. Então, são 2 dias muito benéficos. Então, tanto o dia 12 quanto o dia 31 são dias cheios de bênçãos, e só isso já deixa o nosso outubro mais contente. E aí seguimos na nossa caminhada. O que mais que a gente tem? A gente começamos com um eclipse super potente, pedindo desapego, pedindo mudança de comportamento, mudança de pensamento. Temos uma jornada de 9 dias até o dia 12, pedindo força e transformação para a gente conseguir a nossa vitória, a nossa celebração para a nossa vida, a nossa tomada de consciência. Enquanto isso, o que muda aqui depois do eclipse? Só no dia 9. Só no dia 9. Deixa eu dar uma puxadinha aqui para vocês verem. Aqui. Deixa eu só dar um minutinho para o sol voltar para cá. Dia 9, Júpiter amanhece retrógrado.
Então, Júpiter, ele fica bastante tempo retrógrado, quase 5 meses e meio retrógrado. Júpiter fica um ano em cada signo, então ele está o ano inteiro, desde maio em Touro, vai ficar até maio do ano que vem. Só que até maio do ano que vem ele passa um período retrógrado. O que quer dizer Júpiter retrógrado? Como ele fica um período longo e ele passa um ano em cada signo, metade desse ano ele passa caminhando e quase 5 meses ele passa retrogradando. Então, os assuntos de Touro, que são os assuntos financeiros, de dinheiro, de compra, de venda, do corpo físico, do conforto, né? Então, Júpiter está regendo um monte de mercado financeiro. Ele faz esse movimento esse ano de, de retrogradação nessa casa, nessa energia do dinheiro. E Júpiter rege também essa condição do dinheiro. Apesar de ser uma casa de Vênus, Touro, Júpiter tem uma relação direta também com prosperidade. Então, nesse dia 9 ele vai e aí ele toma a energia do mês inteiro e aí você pode resolver questões financeiras que não estavam sendo, que eram pendências, depende de onde ele está no seu mapa, pode fazer investimento, pode guardar dinheiro, pode programar algo financeiro, né? Pode programar a compra de alguma coisa. Júpiter traz essa energia para esse final de ano e até o começo do ano que vem. Ainda falando de energia, quando acontece um eclipse, a gente fala, aconteceu o eclipse hoje à tarde. Passou, tirei a foto lá do eclipse e acabou o eclipse. O eclipse, ele tem essa bagunça interna dentro da gente 10 dias antes, ele tem essa bagunça de energia, às vezes até uma semana depois, mas as ações, as tomadas de decisões nesse período do eclipse, elas se reverberam por 6 meses, até o próximo eclipse. Então, todos esses assuntos de organização, de trabalho, de cura, de dinheiro, de dieta, de rotina, que você organizou nesses últimos dias e está organizando nessa semana, vão gerar resultados nos próximos 6 meses. Né? Toda a sua praticidade, a sua forma de encarar a vida, de organizar a vida, vai ter um resultado ainda nos próximos 6 meses, que coincide com esse Júpiter retrógrado, que vai impactar no seu dinheiro, nas suas finanças, nos seus bens materiais. No dia 10, aqui estava todo mundo igual, Vênus ainda está em Libra, Marte ainda está em Vênus, Saturno ainda está em Aquário, está tudo igual. No dia 10, cadê? Mercúrio, que estava aqui com o Sol, passa para Libra e toma um respiro do Sol. O que está dando aqui? Já volto. Toma um respiro, porque Mercúrio estava muito próximo do Sol em combustão esse tempo todo, que dava esse cansaço mental, agora eles afastam um pouquinho do outro, o Mercúrio troca de signo, Mercúrio gosta muito de ficar em Virgem, ele é muito prático, muito objetivo em Virgem, quando chega em Libra ele se atrapalha, com Vênus em Libra ele se atrapalha, porque aí ele começa a dar muita bola para a opinião dos outros, né? Então a partir do dia 10 a gente começa às vezes a ficar inseguro do que a gente estava tomando certeza, porque a gente começa a ouvir algumas pessoas dando opiniões diferentes da nossa, e isso pode atrapalhar um pouco a nossa mente e a nossa praticidade. Então, eu estava me organizando para fazer tudo desse jeito, agora uma pessoa falou que nem é tão bom assim, e eu começo a me ajustar e me atrapalho no que era planejado desde o começo do mês. E Vênus está muito bem ali em Libra, Vênus gosta de estar ali, ela está confortável nesse lugar de relacionamentos, depois de vir uma temporada em Virgem, e Vênus fica exigindo desse Mercúrio esse lugar de agradar a todos, né? De achar o meio termo. Então, depois do dia 10, talvez a gente fique rodando um pouco em volta do rabo nesse lugar de amenizar as coisas ou fazer as coisas de uma forma que fique bom para todos. Às vezes é bom, às vezes é isso que você está precisando na vida, amenizar e fazer o que é bom para todos, mas às vezes você precisava manter o fluxo do que era bom para você mesmo. Então, esse lugar aí pode perder um pouco de potência quando Mercúrio entra em Libra. Aí a gente tem o dia 12, que é o dia da grande vitória, e o dia de Nossa Senhora Aparecida, que cai num sábado. E aí você pode aproveitar essa energia desse final de semana todo para fazer o que você quiser de comemoração. Pode peregrinar, pode ir lá para Aparecida caminhar se você quiser, pode rezar, pode fazer uma festa, pode agradecer que esse dia da vitória simplesmente seja bem recebido na sua vida, que você reconheça que a sua vida recebe bênçãos. Não necessariamente você precisa inaugurar alguma coisa, só de você reconhecer que as deusas e o universo estão sempre provendo o melhor para você, o melhor aprendizado, a melhor condição, a melhor cultura, a melhor informação, o melhor caminhar, isso já é válido nesse dia. O que não pode ficar nesse dia é reclamando, no dia da vitória, ficar queixando da vida, porque aí acho que até eu, que nem sou deusa, ia falar, chega, né? Já deu.
Então, acho que é um bom dia para levar um dia suave, um final de semana do dia 12, do dia 13, de uma forma bem contente, bem grata, bem feliz. E esse é um dia que Vênus ainda está em Libra, Mercúrio está em Libra. Antecipado 10 minutinhos para o Sol voltar aqui. O Sol já está terminando a sua caminhada aqui em Virgem. Ainda é um Sol iluminando o que a gente precisa desapegar, iluminando o que a gente precisa soltar, iluminando o que a gente precisa mudar de comportamento, porque ele está muito próximo desse ponto de Nó do Sul, que é o Queto. Que ele já esteve conjunto, lembra, no domingo passado, veio grudadinho e agora o Sol caminhou, se soltou desse ponto, mas ainda tem essa energia. No dia seguinte, Vênus, né, no dia 13, Vênus já passa para Escorpião. E aí traz de volta para a energia desse mês essa energia de introspecção, que é para os meus padrões que eu tenho que olhar, que silenciar é melhor, entender as emoções de um lugar mais profundo é melhor, me respeitar, não buscar conflitos. Vênus faz um aspecto com Júpiter, né, onde eu preciso me revisar em todos os sentidos, preciso revisar meu comportamento, preciso analisar e parar de justificar o que não é para ser justificado. Eu não consigo comer direito porque o meu trabalho, o meu chefe não me deixa. Eu não consigo fazer isso porque fico muito ocupada, atendendo, trabalhando, cuidando de filho. Então, assim, parar com as desculpas e olhar para dentro de mim, por que que euzinha, não mudo de comportamento? Por que euzinha, não faço o que tem para ser feito, independente da ação dos outros? Então, é um mês que vai levando a gente cada vez mais para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Né? Então, esse caminhar é muito introspectivo depois de tantos dias de celebração. Quem mais muda de caminho? No dia 13, depois no dia 16, o Sol vai para Libra, e é um ponto de debilidade do Sol. Então, vamos mais umas horinhas aqui, ó. Vou colocar dia 17, ele entra no final, no meio do dia, né, deixa eu ver exatamente que hora que ele entra em Libra. Cadê o Sol? Ainda não entrou, acho que é a noitinha. Na noite do dia 16, já está dia 17. Aí ele entrou em Libra. Eu vou voltar para cedinho, para as 7 da manhã, que ele vai estar lá no ascendente. Aqui às 6h15 da manhã, mais ou menos é o horário que está amanhecendo, com certeza, na maior parte dos lugares. E aí a gente tem no ascendente Libra, Vênus em Escorpião, Saturno continua em Aquário, Marte continua em Gêmeos, Júpiter retrógrado em Touro. Então, essa é a energia da outra metade do mês. Sol se distancia do ponto do eclipse, né? Então, quando a gente tem muito planeta ainda caminhando para os pontos de eclipse, a gente vai reviver a energia do eclipse. Mas, como os planetas todos já passaram pelos pontos do eclipse, né? Júpiter já passou daqui, Vênus já passou dali, então a gente não vai ter muito essa revisão dessa energia. Mas a gente vai ter no dia 20, Marte saindo de Gêmeos e entrando em Câncer. E essa é uma energia que muda muito a energia de Marte. Marte estava em Gêmeos, um signo regido por Mercúrio, um signo de movimento, um signo de ar. Marte consegue agir, ter potência, a gente consegue ir para academia, a gente consegue resolver coisas, a gente consegue ter direcionamento, a gente consegue ter ação. Com Marte em Gêmeos, ele não é muito atrapalhado. Quando ele entra em Câncer, ele entra num signo de água, com toda a densidade da água de Câncer, com toda a emotividade, e aí Marte não sabe lidar bem com emoções. Marte é impulsivo, Marte é reativo, Marte é impaciente, então causa um desentendimento das nossas próprias águas, das nossas próprias emoções depois do dia 20. E Marte vai ficar muito em Câncer, porque ele vai retrogradar e vai entrar e sair de Câncer muito tempo. Ele chega até a voltar um pouquinho para Gêmeos, depois ele volta para Câncer e fica muito tempo em Câncer. A gente vai ter um Marte em Câncer praticamente de final de outubro até maio do ano que vem, nesse vai e volta de Marte. Então, a gente tem 6 meses de Marte em Câncer, 6 meses de impulsividade, 6 meses de confusão emocional, 6 meses dessa coisa passional, né, dessa coisa confusa emocionalmente e de impulsos, né, de tomada de decisões pelo campo emocional. Então não é uma assim, Marte ele tem um bom direcionamento, ele é um grande guerreiro, só que quando ele está agindo pelas emoções, ele perde esse direcionamento mental.
ele começa a ficar confuso. Então, se você conseguir alinhar o que você quer pensar, o que você quer decidir, nesse espaço de introspecção do dia 1 até o dia 20, organiza, escreve, anota. Porque quando Marte entra em Câncer, a chance que você tem de perder um pouco o controle emocional é grande. Isso vai durar 6 meses. Não quer ficar 6 meses batendo a cabeça na parede. Você quer se organizar. Vênus está lá em Escorpião, te ajudando a entender um pouquinho essas emoções. Então, não deixa para depois do dia 20 de outubro lidar com direcionamento, porque você perde um pouco dessa capacidade de direcionamento de Marte. Mercúrio continua em Libra, o Sol em Libra, que ele entrou no dia 16. Por que que o Sol fica debilitado em Libra? O Sol, ele não gosta de dividir espaços, né? O Sol, que é a nossa alma, ela gosta de agir em direcionamento ao nosso aprendizado, com rumo aos nossos karmas, aos nossos dharmas, às nossas ações. O Sol vem para que a nossa alma caminhe na Terra. Quando ele entra no signo de Libra, é um signo que totalmente voltado para o outro. Então, eu paro o meu rolê de alma, de evolução espiritual, para tomar conta do rolê do outro, para agradar o rolê do outro, para ajudar o rolê do outro. Então, o Sol se perde de si mesmo, ele se perde e é muito vulnerável à baixa de autoestima, à crítica, a essa sensação de impotência, ou essa sensação de não agradar a ninguém, ou de precisar de mais de feedback, precisar de mais da reconhecimento do outro, ou passa a buscar reconhecimento só no que o outro diz sobre você. Então, é um lugar onde o Sol fica inseguro e abalado. Então, a gente tem um Sol inseguro e abalado, uma Vênus fechada em Escorpião e um Marte bagunçado em Câncer. Então, depois do dia 20, a gente não está muito bom emocionalmente, a gente tem que estar bom até chegar lá. Para quando chegar lá, a gente vai estar meio bagunçado. Então, é bom que você se organize para não ter essa rasteira no final do mês, né? Essa percepção de que, ai, fiz tudo errado, ai, nunca consigo, ai, nunca dá certo, agora eu vou fazer tudo diferente, eu vou largar, eu vou juntar, eu vou jogar, eu vou quebrar. Não é por aí. Então, acho que esse é um bom aviso, né? Para a gente usar isso com outro direcionamento. E aqui nada vai mudar, vai continuar esses aspectos mesmo durante o resto do mês. Só no dia 31 que a gente vai ter o Diwali, que é aquela festividade. Vou dar uma passadinha devagar, só para marcar as lunações. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui no dia 2 a gente tem uma lua nova. Aí, lá quando o Sol troca de casa, cadê a lua? A gente tem uma lua cheia no dia 18. No dia 20, a gente tem Marte trocando de casa. E no dia 31, a gente tem uma lua nova, que é a festividade das luzes. Então, o céu não vai ter lua na lua nova, né? O céu é escuro, mas a gente acende as luzes para iluminar o nosso caminho, para iluminar a nossa consciência, para iluminar a nossa mente, para fertilizar o nosso mundo interior. O Mercúrio também, aqui um pouquinho antes, no dia 29, entrou em Escorpião. No dia 30 ele já amanhece lá em Escorpião, e na noite do dia 31 a gente tem o Diwali. Que isso é lá na Índia, aqui a gente está fazendo o quê? Halloween, que não deixa de ter vela e luzes e acesso ao inconsciente, e acesso ao bem vencendo o mal. É o dia que a gente perde o medo da fantasma, a gente perde o medo da caveira, do monstro, da abóbora, de todo o mal que habita na escuridão. Então, é uma noite escura, onde as almas penadas saem, mas que a gente não tem medo, a gente vence o mal com a nossa força, com a nossa luz. Então, apesar de ser um festival de um jeito no Oriente e um jeito no Ocidente, eles falam sobre relativamente as mesmas coisas, porque a gente trouxe o Halloween também de festividades do leste europeu e da Europa, que traz essa característica de uma noite de vencer os maus espíritos, uma noite onde eu acredito que eu venço os maus espíritos. A maioria dos lugares, a celebração do dia 31 de outubro vai ser essa. Na Índia, não necessariamente é dia das bruxas no dia 31 de outubro.
a lua nova do mês de outubro, né, desse mês, ela é uma lua nova que celebra o Diwali. Então, não pode cair em outro dia, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, não tem problema. Caiu nesse dia 31, que é o dia do Diwali, que é o dia das luzes. Pode se preparar as velas, pode fazer vela de ghee, vela de óleo de coco, pode montar as velas em casa. Mas o interessante é que você entra em contato com essa potência de vencer o mal. Que mal? Que mal? Onde mora o mal, né? Aqui. Então a gente tem um mês inteiro para vencer esse mal mental, esse padrão mental, esse apego, esses fantasmas internos, né? Esses padrões, esses preconceitos, essas ações repetidas que não são boas, essas emoções tóxicas que eu carrego, memórias que eu carrego. Então, todo mês favorece essa limpeza mental, essa limpeza de memória, essa limpeza espiritual, para se conectar com esta vitória, com essa força de vitória, com essa força da luz, né? Como diria no Star Wars, né? A luz vence a escuridão. Então, vencer o lado negro da força. Então, vencer com a sua própria luz. Mas para vencer com a sua própria luz, primeiro você tem que tomar consciência da sua luz. E esse Mercúrio com esse Vênus vai te ajudar a tomar consciência. Você tem que meditar, você tem que se equilibrar. Antes do dia 20, todo esse período do Navaratri, toda essa lua crescente até o dia 18, cresce espiritualmente, cresce emocionalmente, se organiza fisicamente. É um mês muito bagunçado para energia física, e aí você pode ficar reclamando que você está cansado, que você está cansado, que está cansado, que está seco, que o ar está seco, o tempo está ruim, ou você pode organizar a sua vida de uma forma que você treine, que você durma, que você acorde, para você ter onde plantar a sua energia espiritual. Porque se você não cuida do corpo físico, ele vai estar bagaçado e você não vai ter condição mental de processar todas essas emoções que estão chegando nesse mês. Então, é um mês de disciplina. Até o dia 16, Sol ainda está em Virgem pedindo disciplina. Mercúrio está saindo de Virgem, mas está pedindo, tá favorecendo essa disciplina. Então, esse começo de mês favorece muito rotina, organização, disciplina, dieta, sono, para deixar em ordem para o mês seguinte, que vai ser um mês mais desafiador. E aí, se você não colocou ordem quando tinha ordem, na hora que não tem ordem, não vai ter ordem. Então, vai ficar muito mais difícil e você vai ficar muito mais emotivo, e você pode encontrar pessoas muito mais irritadas, pessoas muito mais descontroladas, porque você estava aqui, assistiu a aula, sabia que depois do dia 20 as emoções iam ficar fervilhando, né? Então você não vai ficar arrumando treta com ninguém, não vai ficar falando todas as suas opiniões sobre os atos das outras pessoas, você pode guardar a sua opinião para você, você pode evitar esses conflitos todos, ficar de buenas, mas se lembrar que o resto do mundo não assiste essa aula, o resto do mundo vai estar a fim de culpar alguém pelos problemas e de dizer que é o seu comportamento que afeta a vida daquela pessoa, é você que me atrapalha. E você só vai sorrir e acenar, porque você está bem lá com a sua meditação em dia, com o seu sadhana em dia, com a sua corridinha, com a sua esteira em dia, e nada te abala. Então, vai passar outubro, você vai falar, lembrei da Cris, né? Depois do dia 20, todo mundo ia querer arrumar treta e eu não vou arrumar, porque isso não vai me levar a lugar nenhum, e eu vou esperar passar. Porque essa energia de arrumar treta vai longe. E a gente tem que lembrar que a gente vai sair de um período eleitoral que com certeza não vai desagradar metade, né, não vai agradar metade das pessoas, porque está tudo muito polarizado. Então, independente se A ou B ganhar, C e D vão ficar reclamando. Então, vai ser um período de muita agressividade coletiva, de muita vontade de brigar. E esse Marte, nesse final de ano, com esse Marte retrógrado, a gente vai ter muita dificuldade na retomada de processos de conciliação para terminar com as nossas guerras. Então, assim, a gente tem que vibrar muita paz, a gente tem que agir com muita paz, a gente tem que orar por muita paz, porque o planeta vai estar meio chacoalhando com vontade de brigar. E a gente teve um suporte do feminino, teve um suporte do universo feminino, né, dessa energia feminina, para trazer paz. Porque quando Marte entra na jogada, que é uma energia muito masculina, quando o Sol entra na jogada, quando Saturno entra na jogada, tudo vira guerra, tudo vira embate, ninguém cede, ninguém está afim de conciliar, ninguém está afim de achar um meio termo. Então, antes disso, a gente tem que plantar e cultivar mais essa energia feminina. Então, nesta primeira quinzena, é muito auspicioso que a gente realmente faça altares femininos, celebre o feminino, celebre o dia de Nossa Senhora, celebre todo o feminino da forma que você conhecer, com deusas, com rezas, com mantras, para depois disso, quando entra essa energia masculina,
a gente está com um pouco mais de condição de lidar com isso, para a gente não começar a defender extremismo, defender tudo, vale tudo, defender essa energia masculina de resolver as coisas com brutalidade e ignorância. A gente tem que caminhar para um lugar de diálogo, de conversa, de meio termo, né, de diplomacia, e que vai ser difícil. Então, quem tem consciência, busca isso internamente, busca nas próprias atitudes, busca no próprio comportamento, para não ficar justificando o comportamento ruim, rude, grosseiro, estúpido, porque o outro que começou, né? Então, isso não é muito legal, porque no fim todo mundo fica mal. Eu sou uma pessoa que odeia brigar, então o que eu posso rezar para não brigar? E todo mundo acha que eu sou muito brava, né? Mas eu não sou muito brava, mas eu não gosto de brigar, porque quando eu brigo, acho que eu fico muito brava. Mas nesse momento, eu rezo para não arrumar treta com ninguém. Então, deixa eu terminar o compartilhamento, nosso mês das bruxas de outubro. Certo? O som ficou bom, Lili? Podemos interromper nossa gravação e celebrar o nosso mês. Esse mês eu falei bem menos, mas é que foi bem mais tranquilo mesmo, bem menos movimentos. Então tá bom. Ele teve algumas falhinhas no som. Acho que a internet oscilou aqui um pouquinho, né? É, foi um pouquinho, mas foi bem pouco, foi mais no final. Mas, Se alguém tiver alguma dúvida, falar, não escutei essa parte, a gente vai revisar. Mas aí vocês podem me mandar uma mensagem, qualquer coisa eu mando um áudiozinho no grupo, tá bom? Tchau, pessoal. Bom outubro para nós.